Boa noite, bem-vindos ao Pode Evoluir, o podcast que transforma. Eu gostaria de começar hoje pedindo desculpas a vocês pelo nosso atraso. Nós tivemos uma chuva, está tendo uma chuva ainda, né? Uma chuva torrencial aqui, que acabou derrubando a nossa internet, nós não conseguimos começar. E também houve um imprevisto aí com a nossa convidada, que ela ainda não conseguiu chegar. Então, a gente já está atrasado, a gente conseguiu estabelecer a internet agora, então nós vamos dar início. E se ela conseguir chegar, ela começa o bate-papo com a gente, tá bom? E eu vou pedir para vocês, que como é um bate-papo, eu vou pedir para que você que está daí, né, mande perguntas, interaja com a gente, vamos ajudar aqui nesse bate-papo hoje, tá bom? O tema do nosso podcast de hoje, do nosso Pode Evoluir, é maturidade feminina, desafios de envelhecer. E aí, meus amores, envelhecer é a mesma coisa para homens e mulheres? Claro que não, né? A gente vê que o homem, à medida que ele vai ficando com o cabelo branco, as pessoas começam a dizer que o homem tá charmoso, a barriguinha dele, por maior que seja, quando não é tão unha, é chamada de calo sexual, é sinal de prosperidade, enfim. Agora, a mulher, à medida que ela tá com o cabelo branco, hoje em dia até se aceita o cabelo branco na mulher, né? Mas se ela tiver feito algum procedimento no rosto, para não ter tantas rugas, né? Se ela tá com aquele corpão, então o cabelo branco é meio que um platinado, é um estilo, mas é uma mulher que se cuida. A mulher que assume os cabelos brancos, que não faz nenhuma intervenção, que está um pouquinho acima do peso, essa mulher ela é considerada desleixada. Ela está envelhecendo mal. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que para homens e mulheres envelhecer não pode ser a mesma coisa, tá? E aí eu vou pedir para você já deixar uma curtida aí pra gente, para você ativar o sininho para receber todas as notificações de quando nós estivermos fazendo mais um Pode Evoluir, e mande a sua pergunta, tá bom? E dentro dessa vibe aí, essa semana eu achei muito engraçado, porque aconteceu algo comigo. Porque assim, essa coisa da obrigação da mulher se manter jovem está tão enraizado na gente, que eu me dei conta de que eu tenho isso dentro de mim. Tem um casal de amigos que eu conheço da juventude, né? E eles dois correm, eles gostam de correr. E eu sempre os vejo correndo, né? E todas as vezes que eu olho para ele, eu sempre me admiro, nossa, fulano está envelhecendo super bem. Ele está com o mesmo peso da juventude e parece que ele não ganhou uma grama. Só que assim, o fulano, ele está com o cabelo extremamente branco, ele está com a barba bem branca, né? E a esposa não, né? Ela também não engordou. Se ela engordou foi muito pouco, né? Mas eu nunca, até essa semana, eu nunca tinha olhado com admiração para ela. Por quê? Exatamente por conta disso, né? Que a gente acha que a mulher tem obrigação de envelhecer bem. Mas só que quando eu fui olhar, quando eu me dei conta disso, gente, uma admiração enorme por ela cresceu. Por quê? Porque ela passou por 3 gestações, né? E ela tá com o mesmo peso de antes, da época do casamento dela. Ele não passou por gestação nenhuma, assim, acompanhou, mas ele não teve essas mudanças no corpo dele, né? Ela também não é uma mulher que pinta o cabelo, né? Mas o cabelo dela, ela tem pouquíssimos cabelos brancos e eles têm a mesma idade, né? E não está enrugada. E eu nunca havia admirado essa mulher pela forma como ela está envelhecendo, mas existia uma admiração para ele. Percebe que a gente tem olhares diferentes, mesmo a gente que acha que não, eu olho com carinho para as mulheres, mesmo nós olhamos com diferença, nós olhamos com uma cobrança, né? Porque a mulher tem que, né? E por que isso? Por que a gente faz isso? De um modo geral, quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem vários estigmas e esses estigmas pesam mais sobre as mulheres. Na década de 50, na Universidade de Chicago, não da Califórnia, na Universidade de Chicago foi desenvolvida uma teoria do desapego. Essa teoria do desapego dizia que os idosos, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se afastando da sociedade. Para quê? Para que a gente possa morrer. Tá? Então, que os idosos eles se afastam
para poder morrer. E por um bom tempo, vários teóricos concordaram com isso, né? Foi feita essa tese, várias pessoas concordaram com isso, até que Antônio Ruiz, Maldox e vários outros estudiosos vieram falar que não. Imagina, gente, à medida que nós envelhecemos, nós não nos afastamos das pessoas, são as pessoas que se afastam de quem é velho, principalmente das mulheres, tá? Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela nos conecta com o início da vida. Já viu que quando tem uma mulher grávida, ou quando tem uma criança pequena, mesmo quem não é muito afim de criança, a gente olha, a gente brinca, tá? Mas com o idoso, não. Com o idoso, a gente mantém uma certa distância. Se é idosa, a gente olha, é a vovozinha, não importa qual é a idade dela, a gente olha como se fosse uma vovozinha. Então a gente tem esse estigma de que a mulher, à medida que ela envelhece, ela tem que ser o quê? A vovozinha que fica ali sentadinha fazendo tricô, né? E a gente não precisa ser assim, tá? Não precisa. Durante muito tempo, as mulheres tinham que assumir dois papéis, né? Era a dona de casa, que cuidava dos filhos, e era considerada como bonita e burra, né? Então assim, ela envelhecia, não tinha muita coisa para poder fazer não, era realmente estar ali. E uma diferença, porque a nossa sociedade, ela está baseada no consumismo. Então, o idoso, ele já está consumindo um pouco, né? Ele também não está produzindo, ele tem uma aposentadoria. E o jovem, quantos anos ele tem para poder consumir? Então tudo é voltado para o jovem, né? E principalmente para as mulheres. Vocês já viram? Quem é mãe, e os próprios homens, quando a gente vai comprar as coisas, né? A gente encontra uma infinidade de coisas para mulheres, né? E as coisas para os homens são menos. Então assim, desde pequenininho, quando você vai comprar nas lojas de bebês, comprar roupa, então a gente tem lá uma ararinha pequenininha espremida com roupa de meninos e um monte de coisas, laçarotes, brinquinhos, meias, várias coisas para as mulheres. Então, desde o início da vida, as mulheres são educadas para poder serem consumistas, né? Então, a gente tem todo o mercado voltado para quê? Para a mulher jovem. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando fora. Ou se a gente não fica fora, a gente vai tentando se enquadrar nesse mercado, tá? E aí a gente vai vendo que vai surgindo uma série de coisas. Brasil é o país campeão, tá, de cirurgias plásticas. Entre 2020 e 2023, nós tivemos um crescimento de 320% em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. A gente não precisa dizer que as mulheres são campeãs, né? Então assim, o procedimento mais realizado foi o implante de silicone mamário, né? Depois vieram as lipoaspirações. E o que é isso, gente? São as mulheres tentando permanecer jovens, são as mulheres tentando permanecer bonita, dentro daquele padrão de beleza. E às vezes a gente nem se percebe nessa busca pela eterna juventude que a gente está trazendo coisas que vão nos deformar, que vão trazer envelhecimento para a gente. Quer um exemplo disso? Cílios, né? Se a gente coloca muitos cílios, aquilo pesa. A nossa pálpebra, ela não aguenta tanto. E é um procedimento que tem crescido muito no Brasil. Por quê? Porque a gente vê várias mulheres com cílios, né, que fizeram a colocação de cílios e cílios bem grandes. Fica pesado isso, a pálpebra não aguenta. Então, daí a pouco, ela tem que fazer a cirurgia, não só por uma questão estética, mas também por essa questão de conseguir enxergar direito, né? Então, a gente tem que começar a olhar, será que eu preciso realmente de tudo isso, né? Ou será que eu não preciso? Será que eu posso trazer a minha beleza? Qual é a minha beleza? Mas isso aí, a gente tem que ir fazendo essa descoberta,
Porque ao longo da vida a gente vai amadurecendo, né? Tem aquela música do Sérgio Reis, né, que fala que panela velha é que faz comida boa. Então tem determinadas panelas, por exemplo, para fazer a peixada capixaba, né, se faz na panela de barro, né? Mas se você pega uma panela nova e já vai colocar ali, o peixe ele vai ficar com gosto de barro. Então é preciso curar, é preciso usar aquilo ali antes, deixar que aquela panela amadureça para que ela possa fazer uma comida boa. E assim também nós somos. Na juventude, todo mundo lembra, né? No primeiro amor. A gente acha que no primeiro amor a gente vai morrer, né? Mas aí à medida que a gente vai caminhando pela vida, a gente vai vendo que não é bem assim. Um amor vem, outro vai, né? E aí a gente vai aprendendo uma série de coisas. Ou seja, a gente vai internalizando, a gente vai se conhecendo. Então, quando a gente chega nessa terceira fase da vida, digamos assim, né, que muita gente chama de melhor idade, e aí eu me pergunto, por que é melhor idade? Essa pergunta vem, muita gente considera que é a melhor idade porque é a fase que você vai aposentar, e aí você vai ganhar para poder fazer nada, né? E a gente vai trazendo uma série de estigmas. As mulheres, elas têm muitas preocupações, às vezes, de querer estar correndo, fazendo uma série de coisas, e aí, às vezes, as mulheres usam anticoncepcionais que suprimem a menstruação, né? E isso tem efeitos colaterais, isso diminui a questão hormonal, mas está tudo certo. Aí, quando a gente chega na menopausa, tem mulheres que piram, por quê? Porque param de menstruar. Parar de menstruar lá na menopausa é sinal de que eu envelheci, né? Antes, se eu estou tomando uma medicação porque não, menstruar me incomoda, mas está tudo bem, eu sou jovem. Embora isso esteja trazendo uma série de consequências para o nosso organismo. Então, assim, a gente começar a olhar e a gente se conhecer, o que eu quero? É trazer a nossa afirmativa, né? E buscarmos entender que nós não precisamos ser só mães, não precisamos ser só donas de casa e também não precisamos estar nessa correria louca para poder sermos a profissional super competente, isso e aquilo outro. E porque a gente fica em mundos que tem um tempo, são funções na nossa vida, né? Maternidade é função. Chega um tempo que os nossos filhos crescem e eles vão viver a própria vida, assim como nós quisemos viver a nossa, né? Chega um tempo que nós vamos nos aposentar. E aí? Se foi o sonho da nossa vida, se era o trabalho que a gente sempre quis, maravilha, a gente vai exercer essa profissão até de graça, né? Mas se não, a gente aposentou, e aí? O que a gente vai fazer? Eu estava vendo uma entrevista de uma senhora que eu achei fantástica, Helena Sargel. A Helena Sargel, ela tem 82 anos, né? Ela trabalhou até os 79, ela começou a trabalhar com 8 anos. O pai dela tinha um comércio e ela ajudava ali nesse comércio. E aos poucos ela começou a fazer alguns vestidos, algumas peças, né? Ela costurava algumas peças e colocava lá na loja, pediu para o pai para colocar lá na loja para ela poder vender. E aí o dinheiro era todo dela, porque ela produzia e vendia as próprias roupas. Então assim, ela começou muito cedo, né? Mas ela disse que gostava muito de fazer isso. Então assim, aos 79 anos já, ela sempre trabalhou, casou, teve filhos, né? E aos 79 anos ela aposentou. No primeiro ano de aposentada dela, diz ela que ela fez pilates, que ela fez um monte de cursos, que ela viajou, que ela fez várias coisas que assim, que ela não conseguiu fazer durante esses anos que ela estava toda na ativa, mas que passou um ano que ela já estava incomodada, né? Que ela queria fazer outras coisas, né? E aí ela foi convidada para um bate-papo, né, de pessoas mais experientes. E aí ela foi para esse bate-papo e quando chegou lá, foi pedido para que as pessoas, que os novatos se apresentassem e falassem se tinham algum projeto de vida. E isso incomodou ela, projeto de vida, a palavra projeto de vida. Enquanto as outras pessoas estavam se apresentando, ela estava incomodada com aquela palavra, né? E quando chegou a vez dela, ela se apresentou, falou no que ela trabalhou durante vários anos da vida, né? E aí a pessoa que estava conduzindo perguntou para ela, falou assim, Helena, mas e aí, você tem algum projeto?
Ela ficou assim e falou, tem um projeto sim. E ela falou que tinha um projeto de criar lingeries para mulheres com mais de 50 anos. Opa, terminou ali e tal. As mulheres em volta todas olharam, e quando foi na hora do cafezinho, as mulheres foram conversar com ela, querendo saber onde podia ter acesso a esses lingeries. Por quê? Porque as pessoas acham que as mulheres, à medida que aposentam, à medida que as mulheres amadurecem, que elas têm que usar o quê? Calçolas, calcinhas bem grandes, né? E ela foi desconstruir tudo isso. Então, naquela noite mesmo, ela criou toda uma coleção. 3 meses depois, ela estava lançando essa coleção, aonde ela criou, né? Aonde ela foi a modelo, ela desfilou, ela pousou para o catálogo e ela fez uma exigência que ela não queria nenhuma Photoshop para tirar nenhuma das ruguinhas dela. Então, gente, é isso que nós precisamos. À medida que nós envelhecemos, durante todo o tempo da nossa vida, nós precisamos ter sonhos. Semana passada eu falava com a Meire aqui a respeito de sonho da maternidade. Falamos aqui sobre o sonho de ser profissional. Então a gente tem um sonho, só que filhos crescem, a aposentadoria chega, mas e aí? Eu agora tenho, sei lá, 50, 60, 70 anos, não sei qual é a sua idade, E aí? A gente vai ficar sentada esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas? Não. Ah, mas eu já tô velha. Quantas pessoas falam isso? Quantas mulheres falam isso? Mas eu já tô velha para começar qualquer coisa. Tá, você acha que você tá velha para começar qualquer coisa? Você tá querendo morrer agora? Não. Nós estamos vivendo cada vez mais. A tendência da nossa geração é viver pelo menos 15 anos a mais do que quem nasceu lá na década de 50. Então, o que eu vou fazer com mais esses 15 anos? Eu vou ficar parada? Eu vou cuidar da vida dos meus filhos? Eu vou cuidar dos meus netos? E de mim? Durante 15 anos eu vou ficar, como diz lá no Big Brother, eu vou ser planta? Eu vou ficar lá, vou fazer nada? Então, eu vou ficar vivendo a vida dos outros, eu vou ficar olhando a vida dos outros, eu vou ficar aspirando a vida dos outros. Não, gente. A gente precisa ter protagonismo, tá? Os homens, às vezes, fazem isso, eu tive um cliente que ele tentou o autoextermínio, ele tentou o suicídio depois que ele aposentou. Por quê? Porque ele estava sem função nenhuma. Com os homens, normalmente, acontece de quando eles não acham a função, eles irem para o alcoolismo. Tá? As mulheres, normalmente, quando elas chegam nessa melhor idade, ou elas assumem a vida dos filhos, vão ter lá as crises de síndrome do ninho vazio, ou elas vão concorrer com os filhos, que também é um sintoma, tá, da síndrome do ninho vazio. Mas a gente já tem uma pergunta aqui, olha, a Hannah tá falando, não é egoísmo ajudar os filhos na criação dos netos? Não ajudar os filhos na criação dos netos? Gente, isso é o que se coloca, que se espera que as mulheres façam, Então assim, minha mãe aposentou, minha mãe não tá fazendo nada, então ela pode me ajudar a cuidar dos meus filhos. Só que começa com o ajudar. E daí vem transformando na responsabilidade. Avós podem ajudar sim, tá? Então, ajudar é uma coisa. Outra coisa é assumir a responsabilidade. Então assim, eu sou avó, posso ficar hoje, talvez amanhã, final de semana, para o meu filho sair, para minha filha sair com a esposa, com o esposo, com par afetivo. Posso, numa boa, eu estou curtindo isso aqui. Agora, não, eu não posso pensar em fazer uma viagem, eu não posso fazer uma atividade física, eu não posso sair com os meus amigos, por quê? Porque eu tenho que cuidar dos meus netos. Isso não pode, tá? Há um tempo atrás, eu até vi, Hannah, não era bem um quiz, foi uma reportagem que estava falando de uma mulher que foi para as redes sociais reclamar porque os sogros dela tinham aposentado, a sogra, o sogro já tinha aposentado antes e a sogra havia aposentado, e eles estavam querendo realizar um sonho deles de juventude, que era um sonho de viajar por vários países e depois de passar uma temporada na África,
E ela falando, porque normalmente quando as pessoas vão para a África, vão para poder cuidar de crianças e aquela coisa toda. Então ela falando que ela achava um absurdo os sogros dela, né, a sogra dela querer ir para a África para poder ficar lá cuidando de criança, enquanto que ela devia ficar ali cuidando dos netos dela, porque ela, né, a nora, era jovem e tinha que curtir a vida, né? Então assim, percebe? Não, gente, sabe? Foi um casal, né, uma mulher que trabalhou, que cuidou dos filhos, ela se organizou para viver a vida que ela escolheu, os sonhos que ela quis ter, né, o sonho da maternidade, o sonho do trabalho dela, e viveu aquilo ali. Ah, tinha um sonho de viajar. Não, mas não dá para poder viajar agora porque os meus filhos são pequenos. Tudo bem, ela não fez isso. Ah, não dá para eu poder fazer agora porque eu tenho aqui, não tenho uma questão financeira ainda, não tenho uma situação financeira para isso. Ela conciliou tudo para que ela pudesse ir, que ela tivesse dinheiro, para que ela tivesse tempo, tudo. E agora ela vai deixar de fazer isso, de viver o sonho dela, porque o sonho da maternidade do filho e da nora, ela tem que ser responsável por eles? Não, gente, tá? Então, assim, é egoísmo, nesse caso é egoísmo sim, tá? Os nossos, os avós, né, as avós principalmente, elas podem ajudar, mas elas não são obrigadas a assumir a responsabilidade, tá? Seja a responsabilidade de cuidar, seja a responsabilidade financeira, tá? Então, assim, é preciso que a gente assuma isso, né? E aí, as mulheres também precisam ter isso. Você não está sendo egoísta quando você está olhando para os seus sonhos, né? Você teve um momento na vida que você abriu mão de algumas coisas para poder cuidar de outros sonhos também, tá? Agora não, você tem tempo, você tem uma situação financeira que te possibilita isso, então vá realizar os seus sonhos. E se os filhos bem soubessem, eles iam incentivar muito isso, sabe por quê? Porque o idoso, entre aspas, né, que principalmente a idosa que não tem vida própria, ela vai adoecer, tá? E aí, além de cuidar dos seus próprios filhos, você vai ter que cuidar de um idoso doente. Tá? Por quê? Porque a gente quer atenção, a gente quer ter alguém para poder conversar. E normalmente, se for nesse padrão aí que a nora estava colocando, né, que a sogra tinha que cuidar dos netos, essas pessoas não vão parar para poder conversar. Essa pessoa vai se sentir sozinha, ela quase não vai sair de casa porque ela tem obrigações que não são compatíveis com ela. Tá? E aí ela vai adoecer. E de repente assim, os filhos já vão estar com uma outra obrigação. Só lembrando que assim, uma das coisas que mais acontecem é Alzheimer. Alzheimer é uma doença que é propícia, não acontece só com as mulheres, mas a incidência é muito maior em mulheres do que em homens. Tá? Nós temos algumas causas genéticas para o Alzheimer, mas só 3% dos casos de Alzheimer é genético, tá bom, gente? E aí, o que acontece no Alzheimer? A pessoa esquece dela aqui no presente, ela volta para o passado. E para o passado aonde? Lá na infância, aonde ela era cuidada, aonde ela era vista. Então, se aqui ela não consegue se olhar, se ela não consegue ser vista, se ela não consegue vivenciar, tá? Ela vai voltar no tempo. Então é preciso que a gente pare para poder pensar nisso. E quem tem alguém doente em casa sabe o quanto é difícil esse processo de adoecimento. Tem pessoas com Alzheimer que chegam à necessidade de se colocar comida na boca, trocar uma fralda. Tá? Então é mais trabalhoso do que o idoso, tá bom? Tem uma pergunta ali do Ricardo: como deve ser uma idosa? Uma idosa, gente, ela pode ser como ela quiser, tá? Hoje em dia a gente tem basicamente dois grupos, né? A gente tem aquelas que assumem que são as vovozinhas, que vão ficar dentro de casa, que vão viver a vida dos filhos, que vão viver a vida dos netos, né? Que elas se preocupam muito com o que vão vestir, o que deixam de vestir, porque, mas pessoa da minha idade não usa isso, eu acho bonito. Às vezes elas se limitam a usar determinadas cores,
a usar determinados tipos de roupa. Tem pessoas que não colocam, por exemplo, uma mini saia, que não colocam um short. Por quê? Não, porque eu estou muito velha para isso. Não coloco um biquíni, não, porque eu sou muito velha para isso. Então, assim, vai limitando a vida, porque aí eu estou velha para isso, eu estou velha para aquilo, eu estou velha para poder sonhar. Então, nós temos esse grupo de pessoas que escolhe ser assim, tá? E temos um outro grupo também de idosas, que elas entram na concorrência, principalmente com as filhas, tá? Que são aquelas mulheres que não assumem a idade que têm. Tá, eu tenho 50 anos, beleza, eu tenho 50 anos. Eu preciso ficar dentro de um asilo, preciso só conversar com idosos? Não, de forma nenhuma. Você pode e deve interagir com jovens. Você pode e deve, se você tem filhos, conhecer os amigos dos seus filhos, né? Mas são os amigos dos seus filhos, não são os seus amigos. Você tem que ter o seu próprio grupo de amigos, tá? E que possa ser esse grupo de amigos de idade variada. Não só começar a andar com uma galerinha bem jovem, sabe? A partir de agora eu sou uma mulher de 60 anos e os meus amigos são todos de 20, de 30, tá? Vou para as baladinhas, eu vou entrar na concorrência, vou vestir o mesmo tipo de roupa. Tem algumas mulheres que fazem vários procedimentos plásticos, né, e que elas ao lado das filhas, você olha e se pergunta, né, quem é quem? Quem é mãe de quem? Agora mesmo a gente está com um caso, né, eu esqueci qual é o jogador, mas teve um jogador que foi morto, né, e a mãe e a filha, era aniversário não sei, não me recordo se da mãe, se da filha, mas assim, quando você olha a foto das duas, as duas são vestidas muito parecidas. Você olha e você tem dificuldade de saber quem é a mãe e quem é a filha, né? Então nós temos muitas mulheres que entram nessa coisa da concorrência com as filhas. E isso não é bacana, tá? Porque se a gente for lembrar lá na nossa adolescência, na nossa juventude, tá? O que nós queríamos? Nós queríamos ter o nosso grupo. Nós precisávamos ter o nosso grupo para a gente aprender com eles. A gente aprende com as pessoas mais velhas, né? Mas a gente também aprende com os nossos amigos. Ah, é necessário isso, tá? Então, os nossos filhos, eles precisam ter o espaço deles, para que eles possam se desenvolver. Então, assim, podemos ter amigos mais jovens, e aí entra no terceiro grupo, né? Esse grupo do meio, né? Que é essa pessoa que se relaciona bem, que conversa com os jovens, que gosta de estar no meio dos jovens, de aprender as coisas com eles. Então, assim, que aprende a lidar com as redes sociais, que aprende, às vezes, palavras novas, né? E, enfim, vai aprendendo uma série de coisas com jovens, ensinam também, mas que também consegue estar com pessoas da própria idade, né? Que consegue interagir com essas pessoas numa boa, que tem o seu grupo de amigos ali e que sai, que conversa de uma forma madura, que viaja. Eu me lembro que há um tempo atrás, um amigo, ele me convidou para participar de um grupo e eu fui para um jantar com eles, e era um pessoal aposentado do Senado, e eles estavam chegando de uma viagem, meio que vieram desfazer uma mala enquanto fazia outra, né? E era o que? Outubro, eles estavam voltando de uma viagem e já ia seguir para outra viagem, ia passar 3 meses viajando, voltava só para poder desfazer mala, enfim, todo mundo com filhos adultos, todo mundo aposentado e curtindo a vida, indo conhecer os lugares que eles queriam conhecer. Ah, tinha alguém novinho no grupo? Não, não tinha. Era todo mundo aposentado, sabe? Então, assim, são pessoas que interagiam muito bem com pessoas jovens. Nesse jantar tinha várias pessoas jovens, netos, amigos mais jovens, que eles estavam mostrando as fotos, as aventuras deles, né? Então isso é muito bacana. Mas assim, eles interagiam com pessoas também da idade deles, tá? Sem essa coisa de estar disputando espaço com pessoas mais jovens. Ok? A gente tem mais alguma pergunta? Parece que tem mais alguma pergunta ali. Mas então assim, a gente vê que tem essa questão, né, de não sermos nem só, de querer as mulheres quererem ser só moderninhas, né, nem só essa coisa da gente estar vivendo a vida do outro, né, porque a gente acaba caindo nessa questão da síndrome do ninho vazio.
Porque quando a gente tá vivendo a vida dos nossos filhos, a gente passa a viver em função do marido, viver em função do outro, o que vai acontecer? Né? A hora que essas outras pessoas saem de perto, por exemplo, há um casamento que se desfaz, ou seja por que motivo for, né? Seja porque faleceu, seja porque se separou, você perdeu uma função. E aí os filhos também que cresceram, cada um está cuidando da sua própria vida. O que você tem para poder fazer? Nada. E aí essas pessoas vão começar a adoecer, tá? Porque estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo solitárias, elas não aprenderam ao longo da vida a ter as suas próprias amizades, né? Então elas vão buscar a presença dos filhos, né? E aí começam a adoecer, e aí os filhos têm que voltar e cuidar, e aí você consegue perceber também que essas pessoas são nessa síndrome, porque elas estão sempre demandando você, né? Então assim, a gente tem aquelas pessoas que estão doentes, com algum tipo de demência, que elas não têm condições de tomar a própria medicação, né? Mas também nós, hoje em dia, com celular e tudo mais, nós temos aquelas pessoas que, se elas não têm nenhum tipo de demência, né, consegue usar as redes sociais, ela pode colocar ali o despertador, mesmo que seja aquele despertadorzinho antigo, pode colocar para poder despertar na hora de tomar a medicação. Ah, mas ela não se lembra de fazer isso. Opa, liga o seu alerta. Ela precisa que você vá lá, pegue, dê a medicação para ela. Então, essa pessoa, né, essa mulher, ela está entrando nessa coisa da dependência. E aí essa dependência vai ficando cada dia maior para quê? Para que ela possa ter atenção, para que ela possa ter carinho. E é algo muito ruim, gente, porque ela adoece e ela não quer melhorar. Porque quando ela melhora, as pessoas se afastam, porque cada um vai cuidar da própria vida, né? E ela não construiu, né? A vida dela sempre foi os outros. Então ela vai continuar ali, nessa de buscar com que as pessoas estejam perto dela, cuidando dela, tá? Para que ela tenha uma vida, para que ela se sinta útil, tá? E às vezes nessa questão também de se sentir útil, faz coisas demais e acaba atrapalhando, né? Então tá presente demais, cuida demais, cuidado demais atrapalha. O Jonathan tá falando ali: minha mãe quer frequentar os mesmos lugares que eu e ser amiga dos meus amigos. Eu não gosto, estou sendo preconceituoso. Gente, é complicado isso, tá? Você pode estar sendo preconceituoso se, sabe, é uma coisa esporádica. Ah, tua mãe, às vezes é comum, né? Ela é amiga da mãe de um amigo seu. Tem algo ali e as mães se convidaram, né? E ela está numa mesma festa que você. De repente ela saiu com um grupo de amigos e se encontrou, chegou no mesmo barzinho onde você estava, ou no mesmo evento onde você estava. E você não gosta, independente que tenha sido uma coincidência, você não gosta. Aí sim você está sendo preconceituoso. Mas agora, se é o contrário, né? É aquela mãe que assim, ela faz questão, ela se convida para poder estar no meio dos seus amigos, para estar nos lugares aonde você vai, né? Então ela sabe que você está indo para determinado lugar. Ela, eu vou também. Ela se convida, né? Ela está ali, você está conversando, está recebendo seus amigos em casa e ela começa a forçar uma amizade, seja pelo telefone, seja presencial. Para quê? Para poder parecer aquela mãe descolada, para poder estar ali perto. Isso é complicado, tá, gente? Eu observo algumas coisas, uma cliente, né, ela trouxe para mim há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, dessa questão de que ela gosta muito de estar no meio dos jovens, isso e aquilo outro. Então, eu olhando, o nome dela e o nome da filha é muito parecido, né? Ela está sempre ali só com essa galerinha jovem, né? Ou seja, quando a filha vai sair, às vezes ela vai junto, vai para os mesmos ambientes. Ela se casou, se separou, se casou com uma pessoa mais jovem, pouca coisa mais velha do que a filha, né? E está sempre naquele mesmo ambiente. Veste roupas muito parecidas com a da filha. Então, assim, isso é perigoso,
Isso é perigoso porque ela tem franca concorrência com essa filha. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Não é saudável para nenhum dos dois lados, tá? Porque essa mulher, ela está eternizando uma juventude que não existe. Ela está deixando de viver uma fase da vida que é muito bela também, né? É igual quando a gente pega os nossos filhos e que na correria, às vezes, a gente não observa determinadas fases e a gente fala: ai, que saudade, eu queria tanto que o tempo voltasse. Não, gente, cada fase é linda. Aí na adolescência a gente pega e fala que os filhos são aborrecentes. Não, nós passamos por essa fase. Você se lembra disso, que você foi adolescente? Você se lembra que a cada momento do dia você queria uma coisa, né? Você queria ter, que te respeitasse como adulto, mas você não queria ter as responsabilidades de um adulto. Você se lembra disso? Então, assim, é uma fase de construção, é uma fase... É difícil, mas é uma fase muito bonita de amadurecimento, de você ir percebendo como que isso está se processando. Então a gente deve respeitar esse tempo dos filhos e o nosso tempo também. Então essa fase de envelhecer, de perceber quais são as nossas potencialidades, é muito bacana, tá? Uma vez alguém me perguntou, como é que fica essa questão dos namoros na terceira idade? A mulher pode, deve, como é que é? Né? Gente, é maravilhoso, porque antes, se você tinha essa preocupação de que, quando começa a descobrir, né, o sexo, enfim, lá na juventude, na adolescência, que hoje em dia se começa muito cedo, e começa a vida sexual, tem muitas preocupações. Por quê? Porque você não conhece o próprio corpo. Você não conhece o sexo em si, né? O risco de engravidar. Agora, quando você já é uma mulher madura, sabe, você quer prazer. Você não está preocupada com quantidade. Você quer alguém que esteja ali com você, né? Que olhe, que te enxergue. Não é só passear com aquele garotão que é o garoto mais bonito da escola. Não é só isso. É aquele homem que me enxerga, né? É aquele par afetivo que me faz me sentir bem, né? E o sexo em si é maravilhoso, porque você não corre risco de engravidar. Gente, é fantástico. Então, assim, é toda uma vida que se desabrocha na nossa frente, né? É você vivenciar várias coisas. Essa possibilidade de viajar, porque agora você não precisa pedir permissão, né? Estava até me lembrando aqui que hoje está sendo lançado o filme, acho que é Dona Lourdes, da Regina Casé, no qual a Regina é uma mãe que está sofrendo com a síndrome do ninho vazio, né? E ela está lá sofrendo isso, aquilo, outro, e fica pegando no pé, acho que pela sinopse que eu vi, ela pega no pé dos filhos, né? Até que uma amiga da mesma geração dela vem e fala com ela: não, que isso, você precisa sair de casa, você precisa ter vida própria, né? E ela começa, e parece que ela arruma um amor, e aí os filhos começam a ter ciúmes. Então, gente, é interessante também a gente olhar para esse lado, tá? Filhos, filhas, né? Os meninos, principalmente, costumam ter muitos ciúmes das suas mães, né? As suas mães, antes de ser mães, elas são mulheres, né? E independente da idade, elas têm vida própria, né? Elas gostam, elas querem ser amadas, elas querem ser tocadas, porque é algo também, gente, que acreditam que o idoso não precisa, tá? Mas o ser humano, ele precisa ser tocado, ele gosta de ser tocado. Então, vocês já viram que, assim, na criança, lembra que eu falei da criança pequenininha, que representa o início da vida? A gente vai lá, brinca, a gente toca, né? O idoso, a gente não é de estar tocando, a gente não é de abraçar o idoso, e nós precisamos de contato físico, tá? Então, estar junto ali é muito bacana. Bom, temos mais uma pergunta, né? Wanda já criou os filhos e agora precisa curtir. Por que os avós não educam e sim curtem? Exatamente isso, tá, Wanda? Realmente, né? Os avós já fizeram o papel deles de educar os pais, né? Os próprios filhos, eles educaram ali com todas as dificuldades que tiveram. Felizes eles tiveram os pais deles, né, para poder dar um apoio,
Mas enfim, eles cumpriram com a missão deles. Eu lembro que eu trabalhei em uma creche e teve uma avó lá que eu achava fantástica, porque assim, nas sextas-feiras ela chegava lá toda, era uma japonesinha, chegava lá toda correndinho, andando rapidinho, né, para poder pegar o neto, para poder levar para casa, porque na sexta-feira era dia de festa do pijama na casa da vovó. Então assim, ela estipulou isso, sexta-feira, dia de festa do pijama na casa da vovó. Então ela dava folga, né, pro filho e pra nora, para que eles pudessem fazer o que quisessem. Ah, a gente não vai sair, problema deles, mas sexta-feira era dia da festa do pijama na casa da vovó, quando a vovó não estava viajando. Então ela pegava e o neto adorava, ia para lá e eles assistiam filme, brincavam, né? Às vezes ela ficava o final de semana todo com ele, né? Mas às vezes não, sábado voltava para casa dos pais. Então assim, foi um combinado que eles fizeram e ela curtia aquilo ali. Por quê? Porque não era obrigação. E ela falava justamente disso. Uma vez ela falou pra mim, né, que era a coisa mais gostosa do mundo, que ser mãe tinha sido muito bom, mas que ser avó estava sendo maravilhoso, porque não tinha o peso de ter que educar. Né? Eu lembro que ela falou assim, nossa, quantas vezes estava calor e os meus filhos queriam tomar sorvete à noite e eu falava que não. Agora o meu neto quer, nossa, a gente come a bacia de sorvete. Por quê? Porque eu não preciso educar, sabe? Às vezes a gente fica e nós dois acabamos brincando e dormimos sem escovar os dentes, porque a obrigação de lembrá-lo, de ensiná-lo que ele tem que escovar os dentes é do filho, é do pai dele, é da mãe dele. Eu tô ali para poder ser a avó maravilhosa. Né? É claro que ela tinha essa consciência de que ela não ia contra a educação que o filho, que a nora estava dando. Né? Ela não ia deseducar, mas ela também não tem essa obrigação de educar. Então assim, gente, eu sei que hoje em dia, com questões financeiras, falta de creche, às vezes muitas avós estão ali mais presentes, tá? Mas a gente precisa respeitar o tempo delas. Em 2018 eu tinha um grupo de biodança para idosos aqui no Gama, tá? E quando a gente começou com o grupo, a primeira coisa era às 10 horas da manhã, 9, 10 horas, um negócio assim. A primeira coisa que eles falaram, a maior parte do grupo era de mulheres, né? Tínhamos só 3 homens no grupo. Elas falaram, olha, 11 horas tem que acabar, porque eu tenho que ir para casa, fazer almoço. A maioria delas iam preparar almoço para os netos irem para a escola. Né? Beleza. Nas 2 primeiras aulas, elas mal esperavam dar o horário e queriam ir embora. Né? Mas elas foram aprendendo, sabe, a curtir, a gostar daquilo ali, e elas já se cuidavam, porque elas faziam atividade física, elas iam para lá para poder fazer ginástica, né? Mas na biodança elas estavam tendo essa questão do toque afetivo, da presença, sabe, de ter a sua presença reconhecida, de ter a sua presença valorizada, né? E teve um dia, já no final do ano, que uma falou assim, a minha filha tá doida para te conhecer. Eu falei assim, é mesmo? Por quê? Ela falou assim, não, é porque a minha filha me disse que eu mudei muito. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, porque eu falei para ela que esse ano eu não vou deixar de participar da confraternização e eu não vou levar o meu neto. E ela falou, mãe, mas o que eu vou fazer com ele? Ela falou assim, não sei. Né? Eu vou me confraternizar com as minhas amigas. Não, mãe, mas dá para a senhora levar ele? Ela falou assim, não vou levar. Lá tem piscina. Se eu levar ele, eu vou cuidar dele. Eu vou ficar atrás dele o tempo todo. Eu não vou poder curtir as minhas amigas. Gente, eu achei isso maravilhoso. Tá? A filha ficou dividida. Por quê? Porque ela tinha uma mãe que estava triste, que estava doente, né, que a própria filha trouxe o relato de que algumas medicações da mãe havia reduzido, que a mãe estava mais alegre, mais sociável, né? Então assim, ela reconhecia o ganho que a mãe estava tendo, mas ela estava reconhecendo também que ela estava perdendo a babá. E não é que a mãe estivesse se recusando a ser a babá. Não, gente, ela não estava se recusando, mas ela estava se colocando em primeiro lugar. E é disso que a gente tem que lembrar, sabe? As mulheres podem sim contribuir, mas nós temos que lembrar que nós precisamos manter os nossos sonhos, manter o nosso ciclo de amigo, os nossos interesses. Podemos nos manter ativa.
Temos mais duas perguntas. Antônio está perguntando como identificar se a minha mãe está sofrendo com a síndrome do ninho vazio. Antônio, é aquilo que eu falei, tá? As mães que estão sofrendo com a síndrome do ninho vazio, elas estão sempre se queixando de alguma coisa. Às vezes elas adoecem muito, né? Elas estão sempre fazendo alguma coisa para poder agradar. É aquela coisa, eu fiz a sua comida predileta, vem comer aqui, que não sei o quê. E aí se é uma pessoa, é onde entra aquela história das sogras chatas, né? Porque ela tá o tempo todo querendo que o filho vá para casa dela, que a filha vá para casa dela, e aí ela cozinha melhor do que a nora, ela faz melhor do que a nora, então ela entra em franca concorrência. Para quê? Para falar, olha filho, se você ficar aqui comigo, você tá melhor do que ali, sabe, naquele outro canto. Olha filha, e aí no caso com as filhas entra muito nessa questão de dar alguma coisa, sabe? Com o filho entra nessa concorrência, né? Com as noras, de que eu lavo melhor a sua roupa, eu cuido melhor de você do que a sua esposa, né? E com as filhas vem essa coisa de querer dar presente, de querer dar algumas coisas para que ela volte para casa, né? Se isso não funciona, às vezes vamos para a questão do adoecimento, tá? São pessoas que acabam adoecendo mais, que ficam mais fragilizadas. Por quê? Porque quando ela adoece, os filhos vão para perto, vão cuidar para que fique bem, né? E aí melhorou, cada um vai cuidar da sua própria vida. Aí ela tem uma recaída, adoece de novo de uma outra coisa, né? Eu conheço filhas que acabam às vezes indo morar. Eu conheço um caso que eu atendi de que a filha foi morar junto com a mãe, né? E depois o marido acabou vindo, mas inicialmente ela veio porque minha mãe está muito doente, mas não estava tanto assim. Só que à medida que ela veio para casa da mãe, a mãe foi ficando mais debilitada. Por quê? Porque tinha medo que a filha voltasse para casa dela, né? Então assim, ela quase se separou por conta disso e o marido acabou voltando, vindo para casa da sogra, né? Então assim, ele não tinha tanta liberdade ali. Então você vê que acaba perdendo alguma coisa. E quando a gente incentiva essas mulheres a ter uma vida própria, fica mais leve para elas a vida e fica mais leve para a gente. E eu entendo, gente, que tem algumas mulheres que, principalmente as mais velhas, né? As de uma outra geração, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe foi criada nessa coisa realmente de cuidar de todo mundo, né? Para ela, olhar para si mesmo é muito difícil, né? Então, assim, ela é aquela pessoa que às vezes ela espera todo mundo se servir para ver se sobra janta para ela poder comer. É algo que ela quer muito, mas ela vai ver se sobra para ela, tá? Então a gente precisa começar a ensinar para essas pessoas de que não, elas são importantes também, né? A gente dizer para nossa mãe, você é importante, olha, sai, faça alguma coisa, né? Mas faça com o seu grupo de amigos. Porque às vezes também elas até querem fazer, mas querem fazer conosco, tá? Então é a gente incentivar a elas a terem uma rede, tá? Aqui no Distrito Federal, em vários locais a gente tem, eu vou falar da biodança porque é algo muito especial, que ajuda muito, né? A gente tem vários grupos de biodança, mas a biodança está presente no mundo inteiro, tá? No Brasil inteiro. Então assim, procure. Se não tiver um grupo próprio para o pessoal da terceira idade, que é o ideal, né, leva para um grupo de adulto, tá? Deixa ela começar a participar ali, que daí a pouco você consegue deixá-la sozinha nesse grupo e ela vai se vincular a outras pessoas de uma forma muito afetiva e vai te deixar mais livre para que você também possa viver a sua vida, tá? Porque se isso não acontece, a gente vai ter, vamos viver um loop, porque você acaba que vai repetir isso lá na frente, no futuro, tá? A Wanda fez um comentário, a idosa deve ser do jeito que ela quiser. Já foi exemplo, já educou, ela vai viver o resto da vida que lhe cabe. Exatamente, gente. E é essa palavra, viver, tá? Não é a gente ficar ali vegetando, sobrevivendo, tá? Não, é viver, é trazer qualidade. Qual é o seu sonho, né? O que você deseja ainda para a sua vida? Aqui na UNB,
A gente viu esse ano, né, que teve o vestibular dos 60 a mais. Gente, isso é fantástico. Por quê? Porque tiveram pessoas que assim sonhavam em fazer uma faculdade, não tinham dinheiro para poder pagar, não tiveram tempo e agora, uau, está na federal, né? Passou no vestibular, foi lá realizar o sonho. Elas não estão preocupadas quantos anos, elas não estão preocupadas se vão concluir essa faculdade ou quantos anos elas irão trabalhar nessa área. Não, elas estão preocupadas em realizar um sonho. Elas estão preocupadas em viver um dia de cada vez. Todos nós devemos ter essa preocupação de viver o presente, de viver ali aquele dia, sabe? E tem outras pessoas que já tinham feito uma faculdade antes e voltaram agora para poder fazer uma outra faculdade, né? Expandir os seus horizontes, conhecer pessoas novas, estar ali dentro daquele campo, né? Então, isso é muito importante, tá bom? E para a gente já ir finalizando, tá? Eu quero deixar para vocês a nossa dica, né? Qual é a dica do Pode Evoluir para essa mulher madura, para essa mulher que está enfrentando os desafios, né, de envelhecer? A dica é, gente, traga prazer para a sua vida. Tá? Prazer quando? Prazer sempre, sabe? Traga um objetivo, traga um sonho. Vamos olhar qual é o seu produto interno, o que você tem aí dentro de você. Quais são os seus desejos? Você não é só uma mãe, você não é só uma profissional, você é muito mais do que isso, você é um ser humano, sabe? Um ser humano que merece mesmo ser feliz. Quais foram os sonhos que ficaram guardados aí? Traz esse sonho para fora, traz esse desejo para fora e coloca isso em prática. Sei lá, de repente você vai fazer igual a Helena, né? Vai criar uma linha de lingeries, vai criar algo novo, você vai empreender, de repente fazendo docinhos, fazendo alguma outra coisa. Não, de repente você vai escrever, tá? Eu até coloquei aqui o livro, né? Chegando Mais Longe. Esse era um sonho que eu tinha um sonho de escrever, né? E ele aconteceu. Como? Juntamos um grupo de amigos, pessoas que nem, amigos das redes sociais, e cada um escreveu um capítulo, sabe? Hoje em dia, a Alice que viria, né, que não conseguiu chegar para estar conosco, a Alice é escritora. Ela é aposentada, sim, ela é aposentada, ela é mãe, se eu não me engano é avó, tá? Mas ela é escritora. E quando foi que ela começou a escrever? Depois que ela se aposentou. Então ela escreve livros para crianças, ela está realizando um sonho. Qual é o seu sonho? O que você tem aí guardado? Sabe? Como é que você pode chegar mais longe na sua vida? Não é porque você chegou nessa terceira etapa da vida que você tem que ficar, como a música do Raul Seixas que eu falei no início, lá sentado esperando a morte chegar. Não, você pode ir mais longe. Pode ir com leveza, você pode ir com alegria. Ok? Então a gente encerra por aqui, né, esse nosso bate-papo de hoje. Eu vou convidar as pessoas que estão aqui no Gama, tá? Na semana que vem a gente está começando um grupo de biodança, a gente vai ter um grupo para idosos e a gente vai ter um grupo para pessoas mais jovens, para adolescentes. Vai acontecer lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, no setor leste, tá? Depois, se você quiser saber mais informação, dá uma passadinha lá no meu Instagram, que todas as informações estão lá. Conheça, venha conhecer a biodança, vai lá, curte, venha estar com pessoas da sua idade, venha se divertir, venha ter uma presença afetiva. Rolando, que é o criador da biodança, ele tinha uma frase que eu acho linda, que é: o outro traz notícia de mim mesmo. Né? Então venha trazer, venha buscar notícias de você, dessa alegria, venha reforçar a sua identidade na biodança conosco. E o outro convite é para vocês participarem da nossa promoção, tá? Se inscreva no nosso canal, quem se inscrever no nosso canal, ir lá, postar no Instagram, curtir lá, tá concorrendo a 2 diárias em Caldas Novas, vai ser no hotel do Grupo de Roma. Você vai ter acesso ao parque aquático do hotel ali, você vai ter acesso ao aquapark, né? E o splash,
do grupo de Roma. Então assim, vai lá, essas diárias é para o mês de junho, né? Próximo ali dos dias dos namorados. Então leve o seu amor, leve você, né, um amigo, sei lá, alguém para poder estar com você, para poder curtir esse momento. E aí fica um convite, tá, para as mulheres, né? E aí, mulheres, vamos lá? Né? Vamos viajar sozinhas? Tem mulheres que nunca fez isso, então, que tal? Viajar só com uma amiga? Então faça isso. E meus amores, semana que vem a gente volta. Semana que vem vai ser a última dessa série que a gente fez, falando de mulheres. A gente vai trazer a Anne Thaís, tá? A Anne, ela é modelo plus size, ela já foi Miss Brasil plus size. Então assim, a gente vai ter uma conversa muito bacana, tá? Falando desse universo de beleza, dessas quebras de padrões que aconteceram, que vem trazendo essa liberdade para todas nós mulheres, contribuindo para que quando a gente chegar na terceira idade, para que nós que já chegamos nessa fase aí mais próximo da terceira idade, para que a gente possa ir com leveza, tá bom? Beijo no coração e até a próxima semana. Beijo pro pessoal do Instagram. Aqui foi. E aí?